O tema que traz a gente aqui hoje, nobres deputados e deputadas, é que eu me coloquei à disposição na semana passada a falar um pouco de números da realidade financeira do Estado, analisando relatórios, documentos emitidos pelo próprio Estado. Assim, a gente tem a primeira informação entregue no relatório de gestão fiscal, no dia 30/1/2019, pelo governo que deixou, da governadora Cida Borghetti, que deixa um resultado de disponibilidade financeira bruta no valor de 6,400 bilhões. E aí começou uma conversa logo em seguida, por parte do governo, de alguns deputados, que esse número não seria verdadeiro. A deputada Maria Vitória fez um pedido de informação ao governo, e no dia 30/4, ela recebeu o retorno. Esse pedido coloca que, conforme as disponibilidades financeiras de caixa demonstrado nos relatórios de gestão fiscal, publicado no Diário Oficial do Estado, datados no dia 30/1/2019, há lastro financeiro para a cobertura de todos os compromissos. É um documento emitido pela Secretaria de Fazenda. Já no dia 30/7, o presente secretário de Fazenda veio, o deputado Fruit, e retificou esse documento. E, para nossa surpresa, além dele confirmar que havia o recurso, o valor passa de 6 bilhões e 400 para 6.462, quase 50 milhões a mais. O que eu quero colocar? Que esse relatório publicado, que deixa, na verdade, quando a gente tira os 6 bi e 400, o resto a pagar de um pouco mais de 2, deixa o Estado com uma situação financeira, no dia 1/1 do presente ano, com 4 bilhões e 124 milhões. É esse o número que foi recebido pelo governo. Quando a gente chega nesse ano, e entende esse número de 4,1 bilhões, ele representa 18% da receita tributária arrecadada do Paraná em 2019. Mas vão mais longe ainda, deputados e deputadas. Procurando na Casa Civil, a gente encontra decretos de superávit financeiro. Ali a primeira coluna é o mês, o decreto, o número e o valor. Olhem mês a mês quantos decretos que tem de fevereiro a setembro, numerado um por um, fonte da Casa Civil, que perfazem mais 1,3 bilhões de reais. Mais. O mês de fevereiro, por exemplo, decreto 589, 17,5 milhões. Quando a gente avança, existe também os decretos de excesso de arrecadação, que são do mês de maio, 4 decretos, que perfazem 316 milhões, até o mês de setembro, que perfazem mais 13, totalizando 993 milhões, ponto 6, Fruit. Se a gente soma a disponibilidade de caixa encontrada de 4,1, o superávit financeiro e o excesso de arrecadação, a gente chega a uma conta de 6,4 bilhões no cofre do Estado. Isso, deputado Michele, é no mínimo. Sabe por quê, deputado Evandro? Porque ao se emitir o decreto de excesso de arrecadação ou de superávit financeira, é quando o Estado já tomou a decisão de onde colocar o recurso. Existem recursos que estão lá, mas ainda não tiveram a decisão política. Essa é uma visão econômica do processo de forma simplista. Face às dificuldades de se acessar o portal da transparência, ao CIAF, eu fiz também uma conta conservadora. E a conta conservadora chega no seguinte resultado. Eu pego 4,1 bilhões de receita líquida deixada, tiro os empenhos não liquidados de 2,4 do exercício e deixo livrinho, 1,7 bilhão. Quanto eu somo o superávit financeiro e o excesso de arrecadação, eu posso claramente dizer, tem 4 bilhões no cofre do Estado. E aqui, não é o deputado Arilson que está falando, não é o presidente do Partido dos Trabalhadores, é o administrador, que leu, releu, imprimiu o decreto, sentou, fez continha.
Na visão básica, temos 4 bilhões. Nesse sentido, temos ainda uma dificuldade. Essa tela é o portal da transparência do Estado acessado ontem à noite. Segunda-feira, dia 21 de outubro. Tudo zerado. Com base nessa falta de informação, a gente não consegue avançar. Ali é consulta de receita detalhada. Está zerada. Não conseguimos confirmar. O que eu levantei foi manual. Decreto por decreto do site da Casa Civil. Portanto, pode ter alguma pequena variação. Mas eu quero avançar ainda mais. O gasto com o pessoal do Poder Executivo foi colocado pelo atual secretário de Fazenda, que está sendo diminuído em quase 4,5 em relação ao ano passado. A nossa LOA, o orçamento nosso do ano passado, previa um gasto de 14,7 bilhões. E para o orçamento de 2019, 15,4. Ou seja, um aumento de 4,51. Mas isso não vai acontecer, porque o governador não vai dar o database. Ou seja, nessa conta anterior apresentada, a gente pode ainda, no final do ano, ter mais 700 milhões. Deputado Fruit, o database custava 1 bilhão. No máximo, o Estado tem tinha no mínimo 4, fora os excessos de arrecadação e o superávit financeiro. Prevaleceu ali, não é a falta de dinheiro, prevaleceu ali a decisão política de não dar o database. É uma questão de querer. Quero avançar ainda mais e colocar para vocês que esse dinheiro poderia ter feito muitas coisas, Fruit. Por exemplo, ter comprado 20 mil coletes, à prova de bala, num custo aí, para equipar todos os policiais. Poderíamos contratar 1.000 novos públicos num salário de 2.500. Poderíamos também usar de 15 a 30 milhões e seria possível construir um novo hospital regional, deputado Michele Caputo, em cada mesorregião do Paraná. O que eu quero dizer a vocês, no final de tudo, é esse conceito. Que a escolha política é um processo racional de análise e interpretação da realidade que nos cerca, a partir de dados objetivos e concretos. Entendendo, acho que o Estado não tenha dado objetivo e concreto, um governante tomou a decisão política, de não dar database, de extinguir a licença e falar que o Estado tinha dificuldades financeiras. E a gente não pode mais acreditar nessa história. Que venha o Estado aqui e estamos à disposição para o debate. Não estou criticando, não estou sendo desconstrutivo, muito pelo contrário, quero ajudar a esclarecer os números. Quero que o povo paranaense tenha a precisão da verdade, assim como eu gostaria de ter quando eu acesso o portal da transparência, para que a gente tenha fundamento na decisão. O que a gente não pode dizer para o povo é que estão fazendo leis aqui dentro, se tomando atitudes porque o Estado está quebrado, que não é verdade. A parte... Pois não, deputado Fruit. Olha, parabéns aí pelo vosso estudo, muito bom mesmo. Entendi que realmente o governo ele está mostrando uma dificuldade inexistente para depois vir com a facilidade. Parabéns, eu acho que ficou muito bem compreendido e entendido. E como o senhor disse, são números, e números não mentem. E o povo não é mais burro. Parabéns aí, deputado. Obrigado, deputado Fruit. Deputado Arilson. Pois não, deputado Michele. Eu quero também lhe parabenizar, porque é muito difícil num parlamento, quando um deputado, ainda mais com a sua representatividade, presidente de um dos maiores partidos do Brasil e do Paraná, coloca uma verdade numérica, econômica, de um governo da qual ele não fez parte. Então, quando o deputado coloca esses números, mais do que a verdade embutida neles, o que a gente precisa destacar é a sua honestidade intelectual e o trabalho que o deputado teve para levantar toda essa situação. A não ser que a Secretaria da Fazenda desminta esses números, e eu confio muito no senhor, no seu trabalho, na sua seriedade, eu só poderia lhe parabenizar. Obrigado. Todo mundo sabe a minha posição atual e a minha posição anterior como secretário de Estado. E eu sempre acreditei nisso que o senhor está colocando aí. Não é? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar com muita transparência, com muita visibilidade. Os dados são públicos, é necessário a publicização de todos esses números
e nós aqui temos que exercer o nosso papel de fiscalizar, de cobrar resultados. E eu quero novamente, deputado Arilson, sem nenhum tipo, já gosto do senhor, gosto da sua forma de proceder, e esse tipo de exposição, para mim, que tive um nível de comprometimento muito grande, politicamente falando, do ponto de vista da gestão, com o governo anterior, fica aqui uma palavra que pode resumir tudo isso que eu estou falando, que é de gratidão pela sua correção e pela sua honestidade em colocar esses números. Muito obrigado. Obrigado. Na fala do Michele, eu quero emendar aqui, que o nosso intuito, eu sou adversário político do governo que antecedeu do Beto Richa, do governo da Cida Borghetti e do atual governador. E o que eu quero que esclareça é que a gente não fique nessa dependência dizendo que para toda votação que tem aqui, que vai sacrificar direito de servidor, como foi a licença-prêmio, ou de inundar a database, que os números do Estado, que o Estado está quebrado. Jamais sou adversário ideológico, inclusive, dos outros governadores, no intuito de apresentar isso. É de aqui colocar a verdade e dizer que o Estado precisa, urgentemente, construir os dados dentro do portal da transparência. A gente não pode, eu posso estar cometendo algum equívoco em algum número, muito próximo, eu acho que está dessa realidade, por conta de não ter acesso à informação. A gente tem dificuldade, presidente Traiano, em acessar o CIAF, que é um direito de cada deputado aqui, porque a Secretaria de Fazenda até hoje não veio dar um curso. A gente tem que buscar manualmente no site da Casa Civil informações da Secretaria de Fazenda, porque o portal de transparência do Estado não funciona. Olha, se o próprio Estado desconhece os seus números, quem dirá o cidadão paranaense que quer obter informação? Aí a gente é levado por esses discursos, deputada Luciana, que não vamos dar aumento, que não vamos dar reposição, que temos que acabar com a licença. Fruit, se tivesse que pagar a licença e dar o database, tinha dinheiro. A verdade é essa. Aqui imperou a decisão política em não comungar com a questão dos servidores. Tem mais. Eu usei como exemplo a database, mas tem outros casos. Tem convênio com municípios que deixaram de ser efetivados para agora serem reefetivados. Não tem problema. É falar assim, a minha decisão política é de não pagar nada e fazer novamente. Não falar que não tem dinheiro. É esse o compromisso que a gente espera. Deputado. Mais uma vez, a minha fala é no sentido de construirmos juntos com o governo um número real e passado a limpo para todo o estado do Paraná e inclusive para essa casa poder votar os projetos. Deputado, só uma parte. Pois não? Não é porque temos opiniões divergentes ao governo que somos inimigos. Nós estamos aqui para construir. E eu acho que o governo ele sabe os números. É o povo que não sabe, é os deputados que não sabem. Mas o governo sabe. E com base nessa sua fala, meu amigo Frutti, eu vou deixar um documento desse à disposição da liderança da oposição, da situação e também do pessoal independente, para tirar uma cópia e fazer as suas análises. Aqui existem bons assessores em todos os gabinetes. Tudo que puder somar, corrigir, adicionar a essa busca pela realidade numérica do Paraná é bem-vindo. E cabo mais uma vez dizendo aqui ao deputado Tiago, que eu estimo muito e respeito, que hoje é o líder do governo. Se eu tiver errado, eu não tenho um pingo de vergonha de vir aqui e pedir desculpa e dizer assim, errei nesse tal número ou tal. Mas eu duvido muito que fuja desse número que está aí e que o Estado realmente conte a verdade para os servidores, para os deputados, para o povo e vamos mostrar serviço. Que Deus abençoe todos nós aqui e que o governador se sensibilize com isso e também, às vezes, ele pode também não estar sabendo da verdade. É uma hipótese. Vamos em frente.